Pessoal, esse negócio de criptomoeda é a maior pirâmide da história. Não tem a menor lógica. Não confiem no governo e não confiem em bancos, porque o dinheiro que você deixa na poupança não é seu. Tire o dinheiro, saque o dinheiro da poupança e compre Bitcoin. Eu comprarei bitcoins na prática. A gente vendeu nossos bitcoins ontem. Graças a Deus. O meu vizinho fez uma criptomoeda, o outro vizinho fez uma outra criptomoeda. Todo mundo faz criptomoedas. Você tem criptomoeda para tudo que é lado, né? Mas realmente assim, não dá para hackear? Onde é que está escrito que não dá para hackear? Onde é que está a prova? Em algum momento o senhor operou com criptomoeda, com Bitcoin ou com outros? Nem sei o que é isso. Até perguntei pro taxista, cara, posso pagar em Bitcoin? Ele não sabia o que estava falando. Com Bitcoin, você é o próprio banco. Você não depende de mais ninguém para movimentar a quantia que você quiser, quando você quiser. Você não tem que dar satisfação a absolutamente ninguém. Não tem como bloquear. Faça a sua parte e se livre de roubo estatal. Bitcoin, blockchain, Dogecoin, Ethereum, NFTs, todo mundo tá falando sobre isso agora. Mas você realmente sabe o que isso tudo significa? Se não, então bem-vindo ao vídeo que vai te transformar de um criptonob em um criptogênio. Neste vídeo eu vou te explicar o que são as criptomoedas, por que elas estão se tornando cada vez mais importantes, em quais criptos eu mesmo investi o meu dinheiro e, é claro, o lado sombrio disso tudo. Vamos fazer uma breve viagem no tempo. Vamos voltar lá atrás, quando a sociedade ainda estava nos seus estágios iniciais. Naquela época não existia dinheiro. Então, se você quisesse alguma coisa, você tinha que trocar algo por ela. Por exemplo, vamos supor que você seja um ferreiro e precisasse muito de um cavalo. Você poderia chegar até o vendedor de cavalo e oferecer uma espada que você mesmo fez. Só que o vendedor de cavalo, ele poderia não querer a sua espada. Na verdade, ele poderia querer uma túnica nova. Então o que você ia ter que fazer é ir até o vendedor de túnicas, oferecer a sua espada para pegar a túnica e trocar pelo cavalo. Só que o que pode acontecer é que quando você chega até o vendedor de túnicas, ele não queira espadas. Na verdade, ele está querendo pães pelas túnicas. Então você começa a entender que esse sistema ele cria um problema óbvio. Se as pessoas não querem os bens que eu tenho a oferecer, não tem negócio. E para resolver esse problema, nós avançamos para o segundo estágio, para a fase 2, a fase das moedas. E aí de repente você não precisava mais daquela sua espada para comprar um cavalo. Agora você poderia vender as suas espadas por moedas e com essas moedas comprar aquele cavalo que você tanto precisava. E é claro que o vendedor de cavalos, ele sabia que uma moeda por si só não valia nada, era só um pedaço de ouro ou um pedaço de prata. Mas ele tinha a segurança da aceitabilidade daquele pedaço de ouro ou daquele pedaço de prata por todos os comerciantes na economia. Aí começou a ficar muito mais prático, né? A todas as transações comerciais. Nem tanto. Era difícil de realizar grandes transações naquela época. Imagina só, além de perigoso você andar com muito ouro numa carruagem que seja, também era muito pesado. Para você ter noção, uma garrafa de 2 litros cheia de ouro pesa aproximadamente 38,64 quilos. E é por isso que nós tivemos que avançar para o estágio 3, o estágio das moedas fiduciárias, moedas de papel. E à medida que os bancos começaram a se estabelecer na economia, que o governo tomou conta do território, nós percebemos que enquanto houvesse confiança nesse sistema, nós poderíamos afastar essa necessidade de carregar ouro e prata conosco. Nós poderíamos simplesmente trocá-los por algo mais conveniente, que era o papel moeda. Só que agora com papel moeda nós não temos um valor intrínseco na moeda, ela é só feita de papel, não é feita de ouro, não é feita de prata. Quem garante o valor dessa moeda é o governo, e a nossa confiança no governo
é que dá legitimidade para essa moeda. Então é quase que um esquema de pirâmide de confiança intersubjetiva dentro de um papel. Mas à medida que as coisas foram evoluindo e a tecnologia foi se refinando cada vez mais, nós encontramos formas ainda mais convenientes de armazenar e negociar as nossas coisas. Nós entramos agora na fase 4, onde praticamente não se vê mais papel moeda e tudo aquilo que você compra é por meios virtuais ou até mesmo com cartão de crédito. Nós não vemos mais dinheiro hoje em dia. Não se trata mais de moeda, não se trata mais de papel, não se trata mais de ouro, não se trata mais de espadas. Hoje em dia é simplesmente entradas em uma grande planilha. Então, se por exemplo eu compro um livro na Amazon, tudo que está acontecendo é que o meu banco adiciona uma entrada na minha planilha que diz que o Vitor agora tem R$50 a menos e o banco da Amazon adiciona uma entrada na planilha da Amazon dizendo que ela tem R$50 a mais. E agora que você já entendeu basicamente como chegamos até aqui desde lá de trás, desde o escambo, eu vou te apresentar a fase 5, a fase das criptomoedas. I'm hoping that every single one of you buys $1 worth of Bitcoin. Just $1 freaking. Pense nas criptomoedas como a evolução do dinheiro, muito mais tecnológico, 100% virtual. Em sua essência é basicamente uma grande planilha que registra quem pagou o que e para quem. Só que ao contrário do sistema tradicional que a gente tem hoje em dia, que é um banco controlando essa grande planilha e prestando contas ao governo, dentro das criptomoedas essa grande planilha é totalmente descentralizada. Ela não é controlada por nenhum órgão estatal e na verdade você mesmo, se quiser ter uma cópia dessa planilha no seu computador, é só você baixar um arquivo de programa. Isso é o que chamamos de blockchain. Tá, tudo bem, mas isso ainda não explica porque todo mundo tá ficando louco nessa febre de criptomoedas. Bom, há várias vantagens em você utilizar as criptomoedas que eu vou listar para você agora. A primeira delas é a descentralização. Como eu acabei de falar, todas as transações com uma criptomoeda específica são registradas nessa blockchain, que é basicamente uma planilha de entradas e saídas. Essa blockchain ela é extremamente descentralizada, então nós podemos ter uma cópia da blockchain em tempo real no nosso computador. E é aqui que entra o sistema de mineração. Mineração é nada mais, nada menos do que você configurar o seu computador para processar essas transações na sua cópia da blockchain. E os mineradores, eles estão lá porque, ao se dedicarem a fazer isso, ao disponibilizarem o poder dos seus computadores para verificar essas transações, eles ganham bitcoins como recompensa. E é assim que o sistema se mantém tão seguro e tão confiável. E o resultado disso é que se eu for, por exemplo, numa loja e gastar 5 bitcoins em alguma coisa, em vez da loja verificar nos meus registros apenas no banco, ela vai verificar com cada computador que está presente na rede blockchain. E vai perguntar para ele se eu realmente tenho esses bitcoins suficientes para comprar o que eu estou querendo. E supondo que sim, cada computador dará o seu aval. Então todos eles atualizarão os seus registros automaticamente. E como você tem muitas cópias da blockchain em vários computadores espalhados pelo mundo inteiro, inclusive algumas projeções dizem que já tem mais de 1 milhão de mineradores por aí, é que fica tão difícil de ocorrer fraudes dentro da rede de Bitcoin. É basicamente impossível com a nossa força computacional de hoje em dia. Eu sei que parece tudo muito complexo, mas calma, que nesse vídeo eu vou deixar tudo mais simples e você vai perceber que é muito mais simples. Não precisa de nada de burocracia que os bancos têm para você abrir uma conta. Você tem que ter um endereço, você tem que ter RG, você tem que ter CPF, não precisa de nada disso. Até porque tem muitas áreas no mundo aí que tem acesso à internet, que é tudo que você precisa para você ter criptomoedas, mas não tem acesso a bancos tradicionais. A maioria da população é informal, por exemplo. Então isso vai inibir elas de ter acesso ao banco, acesso a crédito, acesso a empréstimos. E as criptomoedas vieram como uma forma delas fugirem de toda essa burocracia. Então não sei se você percebeu, mas a maior vantagem de todas é que a partir de agora, com as criptomoedas, você não precisa mais dos bancos e não precisa mais do próprio Estado, porque aquilo que dava poder ao Estado, que era o controle sobre a moeda, agora se perdeu. Agora quem controla o seu dinheiro é você mesmo.
Imagina só que louco você fazer um pagamento internacional em poucos segundos. Não vai precisar esperar dias, não vai precisar pagar taxa absurda de câmbio ou taxa de transação. É isso que as criptomoedas oferecem. E tudo isso sem um banco, sem um governo te cobrando impostos e você sendo o dono realmente verdadeiro do seu próprio dinheiro. Você agora é o seu próprio banco. E o melhor de tudo isso é que ninguém, absolutamente ninguém, sabe das suas transações e nem mesmo que você tem criptomoedas. Se você souber armazenar da maneira correta, óbvio. Mas é aqui que a brincadeira começa. A razão pela qual as criptomoedas são chamadas assim é por causa da criptografia. Um exemplo disso é que a maioria das criptomoedas, como o Bitcoin, utilizam a rede blockchain para armazenar as suas informações. Agora, tem muitas pessoas que acabam se confundindo com isso. Acham que blockchain é o Bitcoin ou que blockchain é uma criptomoeda, onde não é nada disso. A blockchain é basicamente um livro-razão. É uma grande planilha em que todo o registro de todas as transações com uma criptomoeda estão lá dentro dele. Então cada bloco contém dados sobre uma transação, como quem foi pago e quanto foi pago, e um hash, que é um identificador único do bloco anterior e do próprio bloco. E o ponto crucial desse sistema é que se algo for alterado num bloco anterior, o hash do próximo bloco vai se alterar. E quando você tem milhares de blockchain em milhares de computadores diferentes, se você modificar um, todos os outros vão estar acusando que aquele foi modificado. E rapidamente essa alteração vai ser descartada no sistema da blockchain. E é por isso que se alguém quiser hackear o Bitcoin, ele teria que não apenas adulterar um bloco e todos os blocos seguintes, mas ele também teria que fazer isso em pelo menos 1 milhão de computadores ao redor do mundo inteiro simultaneamente, para que a maioria dos computadores no sistema da blockchain estivessem consistentes com o que foi adulterado. E provavelmente isso nunca vai acontecer. Enquanto que hackear sua conta no banco e enviar o seu dinheiro para outra pessoa, isso acontece. E acontece muito. E é tão fácil quanto adivinhar o seu PIN de 6 dígitos. É claro que nesse ponto do vídeo você já deve estar louco querendo saber como compra bitcoins, como compra criptomoedas. E tudo isso significa que você está louco por trocar o seu dinheiro fiduciário, que o governo garante o seu valor, por uma moeda em que o mercado garante o valor. Nada mais, nada menos do que você sair do controle estatal, se tornar o seu próprio banco, e o valor das suas moedas, o valor do seu dinheiro vai ser definido pelo próprio mercado, pela ótica de oferta e demanda. E após fazer essa troca da sua moeda fiduciária para uma criptomoeda, o que você espera é que o mundo cripto se torne a próxima febre do momento e comece a disparar em valor. Então você pode gastar simplesmente os seus bitcoins, as suas criptomoedas, ou você pode trazê-los de novo para os reais ou dólares, ou seja lá qual for a moeda que você está utilizando. A única decisão que você tem que tomar é em qual criptomoeda investir. E a gente estava falando sobre o Bitcoin, dei até alguns exemplos, só que o Bitcoin ele é uma criptomoeda entre outras 4.000 criptomoedas, por exemplo o Ethereum, que é a segunda criptomoeda mais investida. Ela pode processar as transações ainda mais rápido que o Bitcoin. A outra, chamada Cardano, que é considerada tecnologicamente superior ao Bitcoin. E ainda outra, chamada Litecoin, que possui um algoritmo bem mais novo e mais complexo que o Bitcoin. Enfim, eu vou te mostrar o que eu fiz, como eu investi o meu dinheiro dentro do mundo cripto. E já vou avisando de cara que isso não é uma recomendação de investimento. É apenas eu te mostrando o que eu fiz com o meu dinheiro para investir dentro do mundo cripto. Para você ter noção, eu literalmente coloquei uma parte do meu dinheiro que eu aceito totalmente em perder. Então eu não estou te recomendando a fazer o mesmo, até porque eu sou diferente de você e a minha aceitabilidade ao risco é bem diferente da sua. Então só para você entender, eu fiz o seguinte: 70% do meu patrimônio cripto eu coloquei em Bitcoin, que é a maior e mais conhecida criptomoeda e ela que deu o start inicial para todas as outras criptomoedas utilizarem da maneira correta a blockchain. 10% eu coloquei em Ethereum, 10% também eu coloquei em Solana, 7,5% em Cardano e 2,5% em memecoins. E basicamente esse portfólio que eu tenho, ele subiu, depois desceu, depois subiu muito, depois desceu muito. E sinceramente, isso não me afeta em absolutamente nada, até porque no longo prazo tá me dando um retorno bem interessante. Mas é claro que nem tudo é perfeito dentro do mundo cripto. Temos alguns desafios e eu vou te falar cada um deles.
primeiro é a volatilidade. Tem quem lucre muito com investimento arriscado, mas também tem muita gente que perde economias de uma vida inteira. As criptomoedas, elas são relativamente novas, então ninguém sabe quanto elas valem de verdade e se realmente elas vão vingar na economia no futuro. E isso as torna extremamente especulativa. Para você ter noção, um tweet do Elon Musk, por exemplo, pode de uma hora para outra derrubar as criptomoedas, tal como na semana passada um discurso a favor das criptomoedas pelo Donald Trump fez com que elas subissem exponencialmente. O segundo grande desafio é a aceitação. E bom, infelizmente, hoje em dia, o fato é que nem todos os estabelecimentos aceitam bitcoins ou aceitam outros tipos de criptomoeda. E embora você consiga sim comprar algumas coisas em criptomoedas ou até fazer doações em criptomoedas, a maioria das instituições grandes ainda estão em cima do muro. A Microsoft, a Tesla e até o Burger King disseram que iriam aceitar bitcoins como forma de vender os seus produtos. Só que depois voltaram atrás e até hoje estão em cima do muro. O terceiro ponto é o impacto ambiental. Para manter essa rede segura, milhares de computadores ao redor do mundo estão processando as transações o tempo todo. Então, isso consome uma quantidade imensa de eletricidade. Mas é óbvio que há vários estudos para desenvolver uma tecnologia mais limpa e mais eficiente utilizando energias renováveis, embora hoje em dia ainda não seja praticado. E finalmente, o último desafio, que é o uso por criminosos. As criptomoedas, elas são frequentemente vistas como o paraíso dos criminosos, mas o que os dados mostram é que apenas 0,34% das operações criminosas são feitas em criptomoedas, enquanto que até 5% dessas operações de lavagem de dinheiro são feitas com dinheiro normal mesmo, esse papel moeda que você utiliza. E além disso, mais da metade dessas transações criminosas com criptomoedas são feitas com stablecoins, que é na verdade uma forma virtual do dinheiro normal. Ou seja, Bitcoin, Ethereum e todas as outras cripto mal são utilizadas pelos criminosos. E além desses pontos negativos, há também algumas coisas bem estranhas que surgiram por causa das criptomoedas. Uma delas é o NFT. NFT significa Non-Fungible Token, ou seja, um token não fungível. Vitor, mas o que é algo fungível? Algo fungível é aquilo que não há diferença entre uma e outra. Por exemplo, se você vai comprar uma ação da Vale, você comprou uma ação da Vale e eu comprei uma ação da Vale. Qual é a diferença das nossas ações? Nenhuma, a ação é a mesma. Então elas são ações e são fungíveis. O dinheiro também é fungível. Pensa só, você tem uma nota de R$100 e eu tenho uma nota de R$100. Qual é a diferença das nossas notas? Absolutamente nenhuma. Então as notas, o papel moeda, ele é também fungível. O que é algo não fungível? Algo não fungível é algo próprio. Por exemplo, a gente tem a escultura da Mona Lisa. Você pode, aí na sua casa, comprar uma cópia no Mercado Livre, às vezes por R$100 do quadro da Mona Lisa. Só que você não vai ter o quadro da Mona Lisa. É totalmente diferente daquele que está no museu. Por isso que a gente fala que o quadro da Mona Lisa, ele é não fungível. Ou seja, não tem como gerar cópias idênticas iguais. Mesmo você tendo exatamente o mesmo quadro na sua casa, o seu não vale nada, enquanto o da Mona Lisa vale bilhões de dólares. Bom, e se você nunca ouviu falar de NFTs na internet, bom, eu vou te explicar o que é, mas é algo bem estúpido. Graças à blockchain, agora você pode ter a propriedade de algo registrado no seu nome, lá na rede. É claro que isso, igual o quadro da Mona Lisa, não vai impedir ninguém de ter esse mesmo ativo que você. Só que o seu está registrado na rede de blockchain, o dessa outra pessoa não vai estar. E sério, a maioria desses NFTs são simplesmente imagens PNG. E há uma diferença absurda entre você comprar os direitos de algo e você simplesmente registrar, ser o dono de algo. Se você comprou os direitos sobre algo, isso é uma compra muito legítima, porque você pode criar várias mercadorias a partir dela ou vender licenças para as pessoas comprarem. Com NFT você não pode. Os direitos de criação, todos os direitos de réplica é apenas do criador. Você só comprou e está registrado no seu nome. Mas quem sou eu para falar que os NFTs não têm valor nenhum? Quando um NFT do CEO do Twitter, o Jack Dorsey, foi vendido por mais de 2,9 milhões de dólares.
E o que você acha dessa aqui? Simplesmente me deixa sem palavras. Uma foto que é basicamente uma visão geral das peças de arte de um cara que foi vendida por nada mais, nada menos que 69 milhões de dólares. Muito bom para um PNG com a sua assinatura. Pois é, o mundo cripto ele é muito louco, mas é muito interessante também, não é? Se você achou esse vídeo útil, por favor, clica aqui embaixo em curtir, se inscreve no nosso canal. É claro, ativa as notificações porque os próximos vídeos vão ser melhor ainda. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que você acha que essa informação vai ser bem útil para ele. Olha, não vai embora ainda não. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você sobre como você pode quebrar um banco pegando financiamento de 20 anos para comprar a sua casa e pagar esse financiamento em apenas 2, deixando o banco sem nada de juros para ele. Vambora que eu te vejo lá.